Eva, Sara, Agar, Raquel, Lia, Débora são mães, filhas, irmãs, esposas e até mesmo rainhas importantes nas histórias das tribos hebraicas que culminaram na antiga terra de Canaã, agora conhecida como Israel. Como rainhas e líderes, muitas mulheres desempenharam um papel prolífico na formação das histórias que se tornaram um alicerce da fé para bilhões de pessoas ao redor do mundo. Bem-vindos à História Peculiar. Hoje, estamos compartilhando as histórias das rainhas de Israel, sob as quais o povo se uniu, se dividiu, foi exilado e encontrou abrigo enquanto trabalhavam para se tornarem a nação que seus antepassados haviam sonhado. Música de Jezebel e Acabe, malignos como nenhum outro, de acordo com textos religiosos. Os filhos de Israel entraram na Terra Santa após escaparem da escravidão no Egito por volta de 1250 a.C. Esse evento, comumente conhecido como Êxodo, é considerado um incidente incitante que levou à fundação das religiões abraâmicas. Muitos personagens dessas histórias também têm suas pegadas na história para indicar que realmente existiram. No entanto, curiosamente, nem a história real nem as escavações no Egito ou Canaã forneceram qualquer evidência de escravos hebreus no Antigo Egito e, portanto, não há evidências do Êxodo. Então, de onde vieram os hebreus e como se estabeleceram em Canaã é um mistério, mas os juízes provavelmente existiram nos primeiros dias das tribos hebraicas. Eles governaram a terra como senhores da guerra até se unirem para repelir ameaças externas sob o reinado do rei Saul, por volta de 1020 a.C. Ele foi sucedido por alguns governantes capazes, como Davi e seu filho Salomão, mas as coisas tomaram um rumo pior quando o reino foi dividido em dois, já que o reino do norte se misturou com os hititas e fenícios. Acasias, ou como alguns o chamavam, Acabe, foi o sétimo rei de Israel, que herdou o trono de seu pai, Omri. De certa forma, ele mostrou alguma astúcia política em um período perigoso. Ele fortificou suas cidades e formou prósperas alianças comerciais. Comerciantes fenícios derrotando convincentemente o rei sírio Ben e transformando-o em um aliado. Os registros sírios mencionavam que Acasias tinha um exército de 2.000 carros de guerra e 10.000 infantarias quando ajudou a Síria a conter uma campanha assíria de expansão para apoiar seu regime. Acasias casou-se com Jezabel, filha de Etaal, o rei de Sidom, e sacerdote dos deuses cananeus, Baal e Azerá. Assim como Etaal, sua filha Jezabel era devota de Baal. Após casar-se com Acasias, ela iniciou uma revolução religiosa para adorar ídolos dos deuses cananeus e construir templos para eles. Obviamente, as pessoas da fé hebraica não ficaram felizes com tal movimento e alertaram Acasias sobre o descontentamento entre seus súditos, mas suas súplicas foram ignoradas. Com a aprovação de Acasias, um de seus seguidores, Hiel de Betel, reconstruiu a cidade de Jericó e sacrificou seus filhos para aplacar os deuses cananeus. Jezabel também lançou ataques aos templos e sacerdotes hebraicos, mas Acasias ignorou isso. Uma das histórias mais conhecidas sobre a astúcia de Jezabel é sobre como ela enganou Nabote para ser preso por blasfêmia. Em um jantar na corte do rei, Nabote, dono de uma vinha desejada por Acasias, se recusou a vendê-la. A vinha era parte da herança de sua família, e a lei israelita proibia a venda fora da família. Jezabel prometeu a Acasias a vinha e convidou Nabote para o banquete, usando o selo do marido. No banquete, Nabote foi acusado de blasfêmia por 2 homens contratados por ela. Veja, eles fazem piadas sobre blasfêmia no filme A Vida de Brian, mas os verdadeiros julgamentos na antiga Canaã não eram muito diferentes do que vemos no esquete do Monty Python. Um julgamento ocorreu, mas o destino de Nabote já estava decidido.
Ele foi ilegal e falsamente condenado, e sua vida foi encerrada. Acasias assegurou a vinha e muitas outras propriedades que Jezabel o ajudou a obter ou mostrou o caminho para adquiri-las. Tal tirania trouxe críticas, e ninguém foi um crítico maior de Acasias e Jezabel do que Elias. Apesar do poder que os reis detinham naquela época, Elias bravamente se opôs ao governo astuto e corrupto deles, desafiando-os. Sua rebelião iniciou uma guerra religiosa entre os seguidores do Deus abraâmico e os seguidores dos deuses cananeus. Elias proclamou que Acasias e sua desejosa rainha pagariam por seus pecados. Acasias colocou uma recompensa na cabeça do profeta, mas nunca conseguiu pegá-lo. Ominosamente, as palavras de Elias se tornaram verdade. Em um esforço para bloquear seus inimigos em Aram, Acasias formou uma aliança militar com o rei Josafá de Judá, embora alertado por outro profeta, Micaías. Acasias prosseguiu com a guerra e foi atingido por uma flecha perdida sob sua couraça, mortalmente ferido. Ele foi retirado do campo de batalha e morreu em um fim triste e prolongado. Acasias foi brevemente sucedido por seus filhos Acasias e Jorão. Após a chegada do rei Jeú, que eliminou Jorão, Jezabel foi atirada sem cerimônia de seus aposentos no alto para uma queda vergonhosa. Em 1993, arqueólogos descobriram a estela de Tel Dan, no norte de Israel, comemorando uma vitória estrangeira sobre um rei de Israel que pertencia à casa de Davi. A estela possui inscrições que remontam ao século IX a.C., colocando-a na mesma época em que Acasias e seus filhos governavam o reino do norte de Israel. A tirania de Acasias, enquanto os filhos de Jezabel falharam em governar Israel, sua filha Atália foi casada com o rei de Judá. Agora, após a morte de seu marido, seu filho herdou o trono, mas foi eliminado pelos rivais de sua